Aí, pode ir lá. Boa noite. O nosso projeto de extensão, meu e o da Suelen, ele é voltado para educação em direitos humanos, mas a gente pensou essa educação fora de um espaço formal, né, e até contemporâneo de educação, e a gente voltou ele para os espaços prisionais. A princípio, a educação em direitos humanos, né, dentro do sistema prisional. Esse é o nosso tema. E antes assim, da gente apresentar esse projeto, a gente pensou, de certa forma, numa introdução, que é para pensar por que a gente evocou essas figuras, né, do Paulo Freire, da Cora Coralina e Nelson Mandela, e o que eles têm em comum. A princípio, a educação prisional ela é voltada para a educação de jovens e adultos, né, que é uma das propostas do Paulo Freire, que ele desenvolveu, né, ao longo da vida dele, ao longo dos trabalhos dele também. E duas das escolas, né, do sistema penitenciário aqui do estado, tanto de Vila Velha quanto de Cariacica, tem a escola que é voltada para a educação de jovens e adultos, Cora Coralina, que fica abrange Vila Velha e Vitória, se não me engano, e a escola Nelson Mandela, que contempla a Cariacica. E pensar em educação em direitos humanos, né, pensando esses espaços, né, formais e não formais de educação, e a forma que esse saber é produzido dentro desses espaços. Então, a partir das minhas vivências, né, experiências, né, esse projeto ele nasceu porque eu trabalho atualmente como psicólogo num sistema prisional, numa unidade penitenciária, né. E a visão dos internos e a própria visão dos profissionais trouxe, né, evocou muitas demandas. E por isso que eu voltei o projeto mais para essa seara, né, para englobar todas essas pessoas, todo esse contexto. E, então, considerando, né, as condições, né, eu botei que o decimal do cárcere, na visão dos internos e dos profissionais, é visto como inferno. Então, aí a gente já tem uma chamada para a ONU, desde lá de 2007, 2008, 2009, para as condições precárias do Estado do Espírito Santo, das prisões daquele Estado, principalmente, né, sobre essa questão de uma urgência em se discutir direitos humanos, não só em se discutir, mas também em propor políticas públicas, propor ações, propor novas intervenções que atendam à realidade, mas que também promovam de fato, né, a garantia desses direitos humanos. Aí, parte disso, a gente tem a identificação do projeto, que é uma capacitação de educação em direitos humanos para os servidores públicos em específico, e não para os internos. E eu vou explicar o porquê dessa lógica. Os proponentes, né, as pessoas que estão idealizando esse projeto, sou eu e a Suelen. A gente está contando com um período de realização de 4 meses, a princípio, mas por questões, né, por demandas institucionais mesmo, de operação institucional. As áreas temáticas direitos humanos e justiça e de educação especificamente. O público-alvo são servidores públicos do sistema prisional e a equipe executora são alunos de graduação e pós-graduação. A princípio, eu incluo os alunos de pós-graduação para trazer, talvez, um suporte teórico, né, um suporte técnico também, para compor, né, essa capacitação, seja por meio, né, promovendo a própria capacitação ou nos capacitando para conduzir todas as atividades desse projeto. A princípio, os materiais seriam um formulário do Google, e aí eu já vou partir para o cronograma. E esse formulário do Google vai ser para a triagem dos candidatos, né? Quem está interessado, quais são as demandas, o que a gente pode tratar. No segundo mês, a gente já tem oficinas e as rodas de conversa. E no terceiro mês e no quarto mês, eu esqueci de incluir, a gente vai ter a confecção dos relatórios do feedback, né? De tudo que a gente colheu como resultado e que a gente viu que deu certo, que não deu certo, o que pode ser trabalhado nos próximos encontros ou no que foi efetivo nos encontros atuais.
e a partir disso, né, a gente desenvolveu uma prática de pesquisa, de extensão. A princípio, ele é voltado para isso, né, a pensado nos encargos burocráticos das estruturas limitantes da máquina pública. Então, é pensado, né, em como o Estado também ele não tem condições de investir nessa formação continuada dos seus profissionais, ou então, muitas vezes, não é nem uma questão de que ele não tem condições, mas de que é um processo burocrático, né, tem estruturas limitantes, porque a gente não está só falando de um profissional da psicologia, da ciência social, um professor, mas também tem a equipe de segurança, que tem um outro modo de pensar, um outro modo de fazer e de agir, né, tem um modus operandi muito diferente do restante dos profissionais, então aí a gente tem algumas limitações. Como diz, promover um curso de capacitação, abarcar o olhar, o ouvir e o sentir dos espaços prisionais, foi um eixo que a gente bebeu um pouco da fonte do material, que foi produzido na disciplina, e sobre a importância, né, disso, dessas habilidades, dessas competências, e de formar profissionais mais capacitados e preparados, né, para essas demandas do presídio, principalmente voltadas para os direitos humanos dos presos. Então, a gente pensa também em repensar as práticas do cotidiano, a fim de garantir a assistência e o direito à educação para a reintegração social, né, a ressocialização, que, assim, para além de uma ideia romântica, a gente tem que pensar em ações e metas, né, objetivos concretos que garantam o retorno dessa pessoa à sociedade, né, de uma forma harmônica, né, e que com possibilidade de se autossustentar, se garantir e de viver em sociedade. Então, eu me voltei para o pensamento da Hannah Arendt, que é voltado para o direito a ter direitos. Então, quando a gente passa a pensar nesse sujeito como alguém que está no contexto de cárcere, ele está privado de liberdade, ele está privado de muitas coisas, né, de todo um complexo de vida que foi limitado, né, somente ao cárcere. Então, ele vai se tornando, ao longo do tempo, animalesco, né, ele vai perdendo de fato, essa humanidade. Então, ela fala disso, sobre o direito a ter direitos ou o direito de cada indivíduo de pertencer à humanidade. Outro pensamento dela que eu incorporei foi a questão do pensar as práticas, né? Pensar, refletir sobre o que estamos fazendo. Então, vai muito do ponto de que a Hannah, ela tem uma origem de judia, ela vivenciou o Holocausto nazista e ela também refletiu sobre, né, propôs diversos trabalhos a respeito disso, e ela fala que a ausência de reflexão, a ausência de consciência, a própria alienação, né, ela retira de nós esse eixo de consciência sobre pensar o que a gente está fazendo, refletir o que a gente está fazendo e parar de agir assim de uma forma estrutural ou seguir um sistema, mas de refletir as próprias práticas, né, e a partir delas propor novas práticas. Quer continuar daqui, Suelen? Isso, eu posso falar. Objetivos é capacitar os servidores públicos que atuam no sistema prisional da Grande Vitória, frente ao olhar atento às suas necessidades educacionais, com respeito aos direitos constitucionais. Esse é o objetivo, aquele é o objetivo geral, né? Agora, tem como os objetivos específicos, primeiro, organizar rodas de conversa, que seriam trimestrais, por exemplo, dentro do cronograma, a cada trimestre, organizar a roda de conversa, fazer o levantamento junto com os profissionais, sobre o olhar deles, como eles enxergam ali os educandos no sistema prisional, o que é necessário, o que é necessário desenvolver naquele espaço para, enquanto direitos, né, direitos humanos, desenvolver neles um olhar crítico,
olhar humanizado, ampliar possibilidades de, além das paredes do presídio, como que eles se enxergam após um período ali dentro, né, quando eles vierem a se reintegrar na sociedade, mas já começar esse processo ali dentro, e para te levantar esse olhar. Essas rodas de conversa, a cada trimestre, no início, seria um levantamento mesmo, diante esse compartilhamento de ideias de cada profissional. Após essa roda de conversa, é preciso construir, né, os momentos de acolhimento, de escuta e de escrita. Então, vai para formulário, construir o que eles precisam desenvolver nesse trimestre para que seja alcançado esses objetivos diante dos levantamentos realizados, e após o trimestre avaliar, por meio de relatórios, os avanços que foram alcançados. Foi feito uma atividade X no acolhimento, na atividade de escrita, foi alcançado o que era proposto? Seria como vamos avançar. Não foi, o que precisa fazer diferente? Pode passar. Na fundamentação, como execução, a influência e participação do grupo externo na execução seria o trabalho no sistema prisional, compreender a complexidade do significado do CASC, estabelecer estratégias, ferramentas e projetos para potencializar a ressocialização, particularidades do público-alvo, exposição ao estresse, violação dos direitos, o afastamento das redes de apoio psicossocial, o estigma do crime. Mudanças esperadas seria a escuta e partilha das vivências, construção conjunta de ações planejadas e avaliadas, incorporar os direitos humanos e o olhar humanizado de suas práticas. A relação com o ensino e a pesquisa tem relação direta, a confecção de relatórios, na confecção também de relatórios de diários de campo, e uma oportunidade de divulgação científica. A participação ativa dos estudantes sobre a importância da atividade de ensino, pesquisa e extensão, na construção do conhecimento, escuta das demandas de trabalho e novas reflexões e significações. Eu incluí algumas fotos, né, são só duas, para mostrar um pouco assim de coisas que eu desenvolvi, tive a oportunidade, né, de desenvolver junto com uma equipe, e eu presenciei uma formatura de internos, né, lá da Penitenciária 1 do Xuri. Eles estavam se formando em gestão de pessoas, se eu não me engano, acho que era recursos humanos e departamento pessoal. Então, era um curso profissionalizante, né? Então, hoje, no estado, a gente tem possibilidades de trabalho, né, dentro da fábrica, dentro de uma padaria, dentro de marcenaria, então, é muito amplo. E no estudo também, tem a educação formal, né, através do EJA, mas também tem cursos profissionalizantes, tem curso técnico, tem internos que fazem curso superior. Então, são formas da gente abranger, né, e tornar possível, né, tornar essa realidade palpável, né, da ressocialização. E, além dessa formatura, né, aí a gente teve uma formação em equipe, talvez a imagem não seja tão boa, mas é uma equipe com um diretor da unidade, né, diretor adjunto, equipe de segurança, equipe psicossocial, né, que diz respeito ao psicólogo, assistente social, e também os outros profissionais, né, voltados para o trabalho, né, para a área da contabilidade, departamento pessoal da educação, que é voltado para a profissionalização, para a educação formal, e documentação também, inclusive, né. E essas são só uma das frentes que eu estou tendo a oportunidade de apresentar. As referências bibliográficas que a gente utilizou ao longo do trabalho. E muito obrigado.